Bom, boa noite para quem já está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não me conhece, meu nome é Dulce Ferreira, eu sou coach, sou facilitadora de consciência. Tenho feito aqui uma série de lives com vocês para despertar mais consciência, para despertar mais estado de presença e para que cada vez mais nós sejamos a energia que nós viemos para ser aqui, né? A contribuição que nós realmente podemos ser para toda a humanidade. Acho sempre bacana que você tenha um papel e caneta na mão, porque talvez você queira fazer as suas próprias anotações e pode ser bem interessante, já que essas lives, por enquanto, não estão ficando gravadas, ok? Pode ser que no futuro a gente suba um ou outro conteúdo, ainda não temos total clareza sobre isso. Então, como pode melhorar ainda mais e como pode ser mais divertido, se de repente você estiver pronto para fazer as suas próprias anotações e usufruir do conteúdo dessa live, tá? Vocês podem também deixar comentários, em algum momento aqui eu vou parar para que a gente possa se conectar com os comentários que vocês estiverem colocando, ok? Então, ontem nós falamos um pouco sobre a questão de dons, de talentos únicos, naturais, e como que a gente pode transformar isso em algo lucrativo. E hoje, até emendando um pouco nesse tema, eu trouxe para vocês o tema do criar, sobre criar ou copiar, né? Porque muitas vezes na nossa intenção de crescer, de mostrar a nossa energia, a gente se perde um pouco copiando e modelando. Aliás, o modelar não é ruim, a cópia que é ruim, né? Entrando nessa energia de copiar outras pessoas, fazer o que as pessoas estão fazendo, que é aquele efeito manada, que eu até comentei um pouco ontem também, né? E o quanto a gente se perde da nossa própria energia e dessa contribuição que nós podemos ser quando estamos sendo quem nós realmente somos, tá? Então, eu sei que por vezes é realmente desafiador a gente se permitir ser a gente mesmo, por vários aspectos, e alguns deles eu vou trazer aqui ao longo dessa live. Eu tô olhando para os dois lados, porque eu tô gravando aqui, então, para distribuir um pouco a atenção. Então, não estranhe se eu estiver olhando para o lado, que é exatamente por conta disso, tá? Muitas vezes, quando a gente pensa nessa questão de sair da energia da cópia, porque o que é a cópia, né? Você entrar nessa energia de ir até onde outra pessoa foi. De repente você olha uma pessoa e ao invés de você se inspirar nessa pessoa, você começa a copiar ela. Eu vou até trazer um exemplo aqui um pouquinho mais pra frente de uma situação que eu vivenciei e eu confesso que foi bem esquisita quando essa situação aconteceu pra mim. E hoje, pensando aqui no que eu traria para vocês, eu falei, acho que ali tem algo interessante para estar compartilhando com o pessoal. Às vezes, quando você está nessa energia de sobrecriar, o sobrecriar ele tem muito dessa energia de desbravar, de descobrir, de inovar. E muitas pessoas têm um pouco de receio disso, né? Por receio de não ter apoio, por receio de ser rejeitado, de deixar de fazer parte de alguns contextos, de sistema, né? Porque o pertencimento, em algum momento eu devo trazer aqui para vocês, para a gente falar sobre 4 necessidades básicas, que é um conceito que o coaching traz. E a gente sabe que o pertencimento é realmente algo bem inerente ao ser humano. E às vezes, para não deixar de pertencer, as pessoas saem da energia delas, que é onde realmente elas seriam contribuição, onde a energia delas traz vitalidade, traz presença, para entrar nessa energia de copiar o que elas acreditam que é o que vai funcionar. Sair desse lugar onde o que mais é possível, como isso tudo pode ser mais, como eu posso ir além disso tudo, que realidade eu posso criar além dessa realidade. Então, vamos falar sobre isso tudo um pouco hoje, tá? Eu também observo um pouco dessa questão do medo da autenticidade e da originalidade, porque às vezes as pessoas olham para você sendo você e vem às vezes aquele comentário, nossa, quem que você pensa que você é? Ai, só você quer fazer as coisas desse jeito. E as pessoas, por receio dessas críticas, esses julgamentos, coisas iguais ou parecidas, muitas vezes elas vão se minguando, vão se encolhendo e cabendo naquelas caixinhas que são pequenininhas para elas, para fazer outras pessoas felizes. Eu também quero trazer aqui um pouco de presença para você sobre um conceito, o Paulo Vieira fala bastante sobre isso, né? O fato de nós sermos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Acredito que o Jerônimo Telmo também aborda isso bastante, que são 2 grandes coaches, né? Então, o que acontece? As pessoas com que você passa a maior parte do tempo, existe aí, eu acho que eu já até trouxe em alguma live falando um pouco sobre isso,
existe uma tendência que você ganhe a média das 5 pessoas que você mais convive, que você vá a média de lugares onde essas 5 pessoas que você mais convive vão, que você pense muito parecido do que a média dessas 5 pessoas que você mais convive, que você faça coisas muito parecidas do que a média dessas 5 pessoas que você mais convive. E aí essa questão do copiar e do criar, eu vejo que neste aspecto é um aspecto que requer bastante a nossa atenção. Porque se você estiver com pessoas que não são pessoas inovadoras, que não são pessoas criativas, que não são pessoas que estão sempre naquela sede de querer mais, de alcançar mais, de serem melhores, talvez você entre nesse lugar onde você enxergue um limite que possa ser alcançado. E verdade, será que existe limite mesmo, né? Quando a gente vive num universo de infinitas possibilidades, será que realmente existe limite? Será que essa criação da nossa mente, que o universo é ilimitado, que existe esse campo de potencialidade pura, que existem possibilidades infinitas, será que é só criação isso? Ai, ai. Então, olha só, eu vejo que muitas pessoas, elas acabam pecando quando realmente elas estão sendo menos do que elas poderiam ser. Quando elas estão ouvindo muito o que vem de fora e ouvindo pouco o que vem de dentro. Por isso que eu considero esses movimentos, que eu inclusive faço bastante, movimento de meditação, movimento de bolha de energia, esses movimentos onde você possa estar na presença da tua energia, ouvindo o seu eu superior, ouvindo o seu ser infinito, esse estado de presença, ele faz com que você esteja nessa conexão com o que realmente funciona para você, com o que verdadeiramente representa a sua energia. É como se você despertasse para isso, é como se você acordasse para essas possibilidades, tá? É um ponto de alerta se você vem fazendo muito do mesmo, né? E muito do que tá todo mundo fazendo. Ah, por que você toma café de manhã? Todo mundo toma. Por que você não, sei lá, ao invés de você estudar de manhã, não estuda de madrugada? Ah, todo mundo estuda durante o dia. Enfim, entrar nesse lugar onde você simplesmente esteja seguindo a manada. É o efeito manada mesmo. Também é diferente da gente pensar na energia da inveja, porque a inveja é exatamente aquela pessoa que olha e às vezes ela olha simplesmente rejeitando, né, o que a outra pessoa é, e às vezes ela olha assim com aquela inveja da cópia mesmo, né? Ai, ela penteia o cabelo prendendo pro lado, então agora eu vou prender pro lado. Ai, ela usa o brinco redondinho, agora eu vou usar brinco redondinho. Ela faz assim, então eu também vou fazer assim. E entra naquele lugar de mimetizar as pessoas. E a mimetização, ela é um lugar que realmente vai te fazer menos. Tem uma das ferramentas corporais que eu trabalho, uma ferramenta energética, onde a gente trabalha dentro dos processos a limpeza dessas energias de cópia. Porque essa energia de cópia, ela tem alguns aspectos. Um deles é essa questão que muitas vezes a gente está querendo entender ou se fazer entender. E aí, a gente copia essa outra pessoa com a qual eu estou de alguma maneira me relacionando, porque aí eu entendo como ela pensa, entendo por que ela age da maneira que ela age, e a minha energia fica parecida com a energia dela. Só que se a minha energia está parecida com a dela, verdade, eu estou sendo a minha energia, percebe? E é muito sutil isso, porque principalmente para quem está trabalhando conhecendo, né, esse conceito de empatia, porque quando a gente fala de empatia, a gente fala de se colocar no lugar do outro. Eu vou falar o que eu enxergo que funciona de empatia. E não estou falando que isso é uma verdade absoluta, que isso vai funcionar para todo mundo. É a maneira como eu enxergo. Para mim, a empatia ela é muito bacana quando você tem a capacidade de se permitir enxergar uma situação pelo prisma da outra pessoa, mas não necessariamente você deixando de ser você. É só você reconhecer, pra mim, tá? É você reconhecer que as pessoas pensam diferente, que elas sentem diferente, e quando você ouve a pessoa contando uma determinada história, quando você ouve na essência, que inclusive é a primeira das 4 necessidades humanas, você consegue perceber o que não é dito do que está sendo dito,
você consegue perceber alguns outros aspectos sobre aquilo, e aí entra aquela analogia que é feita, né, do número 6, do número 9. Então você permite enxergar, uau, essa pessoa está enxergando um número 9 e eu aqui do meu lado enxergo o número 6 e tá tudo bem, que aí é entrar em permissão. Para mim, a linha da empatia que realmente funciona é essa. Agora, você querer carregar dores das outras pessoas, você querer vivenciar essa experiência que é de uma outra pessoa, você também não é contribuição. Eu não vou entrar muito nisso porque não é o objetivo da nossa live de hoje, e eu escolho estar aqui presente entregando este conteúdo desta live para vocês na essência, tá? Então, entrar nessa energia de cópia, quando você vai aí para mimetização, muitas vezes tem esse aspecto. Essa busca do que você busca na psicologia, na fisiologia da outra pessoa, para entender e se fazer entender por ela, ok? Isso é diferente, porque talvez você parece, mas e a PNL? Isso é diferente da PNL, porque a PNL é a programação neurolinguística. Então, o que ela faz? Ela considera a modelagem de processos do comportamento e dos pensamentos humanos. De que maneira? Esses procedimentos da programação neurolinguística, eles envolvem a descoberta de como o cérebro funciona, como que ele está operando e analisando os padrões de linguagem, sejam elas essa linguagem verbal ou não verbal, tá? A partir disso, a partir dessa análise, é possível se criar estratégias. Por exemplo, você pega uma pessoa bem-sucedida, você pega lá o Steve Jobs, você pega um Bill Gates, você pega um Joseph Murphy, você pega Tony Robbins, enfim, pessoas que alcançam, que performam bem numa determinada área. Existe uma forma delas pensarem, existe uma forma delas comunicarem, existe um padrão nessa comunicação, de comunicação verbal e não verbal, que é o que gera, que quando se cria essa estratégia, você pode gerar uma programação, modelar esse comportamento. Só que a modelagem do comportamento, que é isso que envolve esse mapeamento dos processos que são bem sucedidos, não é você copiar. Talvez no primeiro momento, para muitas pessoas, entre exatamente nisso, numa energia de copiar a outra pessoa. Só que não é esse o propósito da PNL. O propósito da PNL é que a partir do momento que você entende como uma pessoa bem-sucedida pensa, entende os comportamentos que ela adota e os resultados que ela alcança, que você já sabe que pelo menos até ali dá para você chegar. E como seria você se desafiar a ir além disso, tá? Porque aí você está sobrecriando um resultado. E às vezes tem pessoas que você olha e você fala, uau, nossa, como essa pessoa fala bem, como essa pessoa tem um comportamento que eu acho legal, sei lá, ela é fina, ela é elegante. Ao invés de você ficar copiando o comportamento, você pode entrar em perguntas que, por exemplo, te permitam sobrecriar aquela energia. Só que sobrecriar numa realidade que funciona para você e não a partir da realidade daquela pessoa, ok? É sair realmente, romper com essas dores, com esses caminhos e realidades que conectam você em outras pessoas. E quando eu falo, aqui eu tô falando de dores, caminhos, e não é só dor, né? Os caminhos, porque se você caminha exatamente do jeitinho que aquela pessoa está caminhando, a grande tendência é que você vai chegar até onde ela chegou. Agora, verdade, esse é o limite para você? Verdade que isso é o máximo que pode funcionar para você? Estando presente para a tua energia, estando presente para tudo que você pode perceber, saber, para tudo que você pode ser, para tudo que você pode receber, a partir desse modelo, dessa programação que você já sabe que existem pessoas que trilharam por ali e chegaram em um determinado lugar. Se você estiver presente para as perguntas, é muito provável que você vai criar algo além dessa realidade e que funcione para você. Tá? Então isso daqui é um convite para mim. Por que eu te convido inclusive a estar presente para isso? Quando você sai da sua energia, isso pode ser um grande vilão da sua prosperidade. Pensa o seguinte, daqui a pouco eu vou trazer uma historinha que aí eu acho que vai ficar bem claro, mas pensa o seguinte, é como se você andasse, quando você não está na tua energia, é como se você andasse de olho aberto, mas se você ainda estivesse dormindo, você não está ali totalmente presente para
as criações que estão acontecendo. E você está mais preocupado, lembra que eu trouxe ontem, né, aquela energia do jogar para fugir do rebaixamento ou para ganhar o campeonato? Uma pessoa que está sobrecriando, ela está querendo ganhar o campeonato, está querendo fazer mais gols, e ela não está ali fugindo do rebaixamento, copiando o mínimo que pode ser feito. Porque esse mínimo é uma forma de corrupção de você mesmo. Você está ali no mínimo denominador comum do que você pode alcançar sobre alguma coisa. E, nossa, se você estiver presente, se você estiver nas perguntas, se você estiver meditando nesse silêncio, se você estiver nessa conexão interior, você pode descobrir muito sobre você, você pode criar muitas coisas incríveis que talvez você nem tenha considerado que seja possível. Pensa também o seguinte, imagina um iPhone. Acho que agora já está no iPhone 12, né? Você pagaria o valor de um iPhone numa cópia do iPhone? Muito provavelmente um celular que é a cópia do iPhone, ele não vai disponibilizar para você recursos que o original vai disponibilizar. Enfim, as pessoas não querem pagar, na prática a gente não quer pagar um valor alto por uma cópia. Agora, por uma coisa que é uma novidade, uma coisa que realmente traz um diferencial, e nesse ponto Steve Jobs era extremamente visionário, né? Se a gente olha para a história da Apple, a história do celular antes e depois da Apple, a gente vê que realmente a Apple levou os celulares para um outro nível. Convidou aí muitas empresas a serem mais. E sim, tem muito celular parecido, só que eu acho que muitos deles também estão oferecendo recursos que um outro não oferece e pegando coisas que funcionam e sobrecriando em cima daquilo, isso é muito legal. E ainda assim, a Apple está sempre naquela energia de apresentar mais, e mais, e mais, e mais. E é tão legal, porque cada ano que passa, isso tudo vai para um outro nível e ela acaba convidando, é como se ela estivesse toda hora trocando de mesa, né? Eu vou comentar isso daqui a pouquinho. Eu tenho algo que eu vi com o Jerônimo Telmi, com o Érico Rocha, que eu acho bem legal, que é esse conceito de você saber a hora de trocar de mesa, né? Então, o que eu vejo, eles estão o tempo todo convidando as outras empresas a trocarem de mesa. Vocês sentaram nessa daqui, então agora eu vou para outra. E aí a outra empresa quer ir ali também e vai sobrecriando. A Apple está o tempo todo se sobrecriando e tem muita empresa que está acompanhando ela, mas não está sobrecriando da maneira dela, né? E com certeza, por mais que de repente você não pague o valor de um iPhone, com certeza tem coisas de um celular como um iPhone, como um Galaxy S20, que você olha e você fala assim, uau, existem coisas aqui que por mais que eu não tenha total coragem de pagar por isso, realmente é bem tentador isso, né? Ou às vezes uma roupa de uma marca, tem toda uma questão de acabamento, algumas pessoas acham que a marca é só marca, eu vejo muito mais do que isso, né? Para mim, assim, tem toda uma questão de caimento, de qualidade, durabilidade. Você ter uma coisa de qualidade, poxa, muitas vezes são aquelas coisas que você troca porque você cansou daquilo. Não porque aquilo, putz, de novo, já tem que trocar porque não deu conta, não foi durável, né? Então, quando você sabe a hora de trocar de mesa, imagina o seguinte, você está numa mesa e você se permite ser a pessoa menos inteligente dessa mesa. Ou a mais burra da mesa, como o Jerônimo fala, né? E como tem pessoas ali mais inteligentes, aquelas pessoas estão sempre te desafiando, sempre te convidando a ser mais de você. E se você estiver numa pegada de que você olha e você fala, caramba, olha onde essas pessoas estão, né? E caramba, o que mais é possível? Então, talvez você possa ficar curioso de estar sempre acompanhado de pessoas que possam te convidar a ser mais. Não numa de efeito manada, de ficar seguindo a boiada, mas naquela de você estar em evolução pessoal permanente. Tá sempre evoluindo, tá sempre buscando mais de você, tá naquela energia de se sobrecriar todos os dias, ser 1% melhor a todo dia. Imagina o seguinte, se você se permitir ser 1% melhor todo dia, quem que você se torna no final de 30 dias? Porque se você for considerar que hoje você é 1% melhor, amanhã você é 1% melhor em cima desse 1%, o que já não é necessariamente 2%. Como que isso vai evoluindo ao término de 30 dias? Quem é a pessoa que você se torna no final desse período? Você consegue perceber? Então,
copiando, muito provavelmente você vai somente até onde aquelas pessoas já chegaram. Agora chega um ponto que é como a águia, né? Se você observa uma águia, ela tá lá do alto voando e a águia tá muitas vezes voando sozinha. E se você tiver nessa pegada de que não tem nada errado com isso, que talvez algumas pessoas realmente não vão te acompanhar, seja pela altura, seja pelo risco, seja por zona de conforto, por qualquer outra coisa, você vai estar ali sempre alçando voos mais altos. Algumas pessoas têm receio de serem criticadas se elas estiverem sendo o melhor delas, se elas estiverem nessa energia de sobrecriar o tempo todo. Nossa, parece que você não se satisfaz com nada, nunca tá bom pra você, porque as pessoas têm essa tendência de gostar da zona de conforto, né? Gostar desse lugarzinho que é como o sapo na água que vai esquentando. Eu nunca fiz esse experimento, não recomendo que você faça isso em casa também, mas dizem por aí que se você pegar um sapo e você colocar ele numa panela com a água fria, e você ligar o fogo, à medida em que esse fogo vai esquentando, o sapo não percebe a evolução da temperatura e a grande tendência é que ele morra queimado. O que é diferente de você pegar a água fervendo e jogar o sapo dentro, ele pula e ele sai de lá. E então o que eu vejo? A zona de conforto é esse lugar do sapo colocado na panela que começa a esquentar com ele dentro. Fica ali confortável, fica ali gostosinho, quando ele olha o negócio já tá ali num nível que agora ele já não dá mais conta daquilo. E dentro disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os julgamentos, as agendas, as invenções e mentiras que você está usando para viver a partir da realidade de outras pessoas que você está escolhendo em vez de criar a realidade que verdadeiramente funciona para você? E o que está certo sobre isso tudo? Qual que é o valor de você se apegar a isso? Eu gosto muito das perguntas porque eu vejo que as perguntas, elas tiram a nossa mente de uma racionalidade e elas convidam a gente para um lugar diferente. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive entre 2008 e 2009. Então eu tinha lá o meu escritório, tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo e, como eu já comentei aqui, naquele momento uma microempresa, enfim, o clima de amizade, de proximidade entre as pessoas sempre foi muito grande. E eu lembro assim, quando a empresa começou, quando eu abri o escritório, no primeiro momento ele funcionava, eu tinha um apartamento de 3 dormitórios, eu morava sozinha, não tinha a minha filha ainda, e eu usava um dos quartos do apartamento, eu montei um escritório mesmo, com 2 mesas, armário, enfim. E uma das meninas ia sempre para lá. Tinha uma outra que também gostava sempre de estar ali no escritório também. Então imagina o seguinte, para elas chegarem no escritório, elas transitavam pela minha sala, tinha vista do meu quarto, tinha vista do meu closet, até chegar no escritório. E elas, de certa forma, sempre participavam ali do que estava acontecendo. E eu lembro que à medida que a empresa foi melhorando e, enfim, por várias razões e por escolha também, teve um momento que eu troquei de celular. E eu lembro que naquela semana que eu troquei de celular, essas 2 meninas que estavam mais próximas, elas trocaram também. Eu pensei, nossa, que legal, nós 3 trocamos de celular. Ok. Passou alguns dias, eu comprei um notebook. Eu falei, nossa, elas também compraram. Interessante. Passou alguns meses, eu troquei de carro. 2 delas trocaram. E nossa, elas também trocaram. E assim, naquele momento, e eu não estou falando que tá certo, que tá errado, só estou falando como aquilo pareceu para mim. Naquele momento, me parecia assim, que elas não estavam numa energia de criação delas, que elas estavam naquela energia efeito manada. Como que ela faz? Enfim, o que eu não considero uma modelagem. E eu lembro que por fim, aí a gente já tinha mudado, o escritório já não estava mais no meu apartamento, era próximo ali de casa, mas não estava no meu apartamento. E aí um dia a gente lá no escritório, eu tô lá na minha sala, alguém subindo pelas escadas, era um sobrado, uma dessas meninas comenta uma com a outra, fala assim, nossa, que blusinha bonitinha essa sua. Aí a outra respondeu, falou assim, ai, bonitinha, né?
não é lá da loja que a Dulce compra, mas é bonitinha. Nossa, eu lembro que aquilo caiu assim tão quadrado pra mim, que parecia realmente uma cópia. E já chegava aquele ponto assim que eu não sabia mais quem eram aquelas pessoas. Parecia que sempre que eu estava olhando para elas, de certa forma, eu estava olhando para mim. E, sei lá, para mim foi bastante estranho. Eu realmente não cai bem para mim essa questão da cópia. Agora, eu acho que sim, muitas vezes a gente utiliza pessoas como inspirações, como modelos até onde a gente pode chegar. E isso eu acho que pode ser extremamente construtivo se você souber o limite das coisas. Qual é a hora que você começa a se perder de você para você começar a ser o outro. Porque de repente você vai estar fazendo coisas que nem te agradam tanto, vai estar escolhendo como motivação coisas que na verdade não te movimentam porque outras pessoas estão fazendo. Há uns dias atrás eu estava ouvindo um vídeo do Christian Barbosa, nem me pareceu um vídeo tão novo. O Christian Barbosa é aquele que criou o conceito da tríade do tempo, é um brasileiro e ele trouxe esse conceito da tríade do tempo, que é uma das ferramentas que a gente tem de gestão do tempo, né? E ele comentando que quando ele abriu a empresa dele, então ele foi ver no mercado empresas que ofereciam uma ferramenta parecida com a empresa dele. É mais ou menos assim, tá? Se eu errar alguma coisinha aqui, depois você pesquisa lá e você vai ter toda a informação clara. A essência do negócio é a seguinte, então ele começou a pesquisar empresas que ofereciam ferramentas parecidas. E a ferramenta dele estava um passo já à frente dessas ferramentas. Então, se uma empresa cobrava R$1.000, ele se propôs cobrar 2.000. E aí, algumas pessoas que trabalhavam com ele falavam assim, nossa, mas você está começando com a consultoria, porque essa ferramenta que ele oferece não é como a nossa ferramenta. A nossa ferramenta oferece mais do que ela oferece. Então, eu vou cobrar 2.000. E as empresas que às vezes ligavam para ele falavam assim, a gente analisou aqui algumas empresas, mas a sua ferramenta é bem mais cara, né? E aquilo era um chavão que ele tinha, inclusive para explicar para as empresas por que a ferramenta dele era mais cara. Ou seja, ele não escolheu estar ali no lugar, todo mundo que já está aí tanto tempo cobra R$1.000, então vou cobrar 500 ou vou cobrar 990 para estar competindo com essas empresas. Ele escolheu onde ele queria estar e ele realmente caminhou, seguiu naquela direção, sem criar objeções, sem criar limitações para ele. Ele sabia qual era o produto dele, sabia a credibilidade do produto dele e seguiu para ali, percebe? Uma outra coisa que eu vejo bem comum acontecer é a questão da fidelidade sistêmica, né? Eu não vou aprofundar nisso, porque é um conceito que já entra em constelação familiar. Agora, o que é interessante? A fidelidade sistêmica, quando você entra nesse movimento de fidelidade, muitas vezes você entende que pode ser desonra ao seu sistema você ir além do que o teu sistema alcançou, principalmente quando isso se refere a pai e mãe. E aí você fica naquele limite, repetindo, copiando comportamentos que foram lá de trás, agora no momento presente. Existem vários aspectos para isso acontecer. Depois, se você ficar curioso, dá uma pesquisada nisso. Agora, o que eu quero trazer para você é que isso, a fidelidade sistêmica é uma das coisas que impede que as pessoas sigam além do que elas estão caminhando. É como se fosse uma barreira invisível, uma barreira energética que limita ela de ir além. Então, ela copia o comportamento do pai, o modelo financeiro do pai, o modelo financeiro da mãe, o modelo de relacionamento, o modelo aparência física e tantas outras coisas, chegando somente até aquele limite. Então, é legal de você observar na sua vida, se de alguma maneira, olha um pouquinho para o seu pai, olha um pouquinho para sua mãe, mesmo que eles não sejam vivos, se de alguma maneira algum comportamento seu tá batendo nessas questões que você olha e fala, nossa, ainda não tinha me dado conta, mas realmente nisso daqui parece que eu tô sendo a cópia do meu pai, a cópia da minha mãe, porque aí é uma oportunidade de você promover uma mudança, tá? Tem pessoas que têm medo das pessoas copiarem elas. Tá, mas e se eu faço uma ideia super bacana e as pessoas me copiam? Olha que interessante, né? A própria Apple, como eu coloquei aqui, tem muitas empresas que fazem celular
que lembram celulares da Apple, só que a Apple sabe quem ela é, e ela sabe que se alguém chegar naquele nível, ela pode criar além daquilo, e além daquilo, e além daquilo. Então, cada vez que alguém copia ela, não olha aquele e fala, me copiou, agora eu também não quero mais fazer nada. O que ela faz? O que mais que eu posso criar? Como que eu posso ir além disso daqui? O tempo todo indo além, indo além e indo além. Vale lembrar que assim, o impossível é aquele lugar que só é impossível até que alguém chegue lá, porque depois que alguém chegou, aquilo deixa de ser impossível. Eu tentei me lembrar hoje à tarde, eu acabei não pesquisando. Tem uma história, se não me engano, era corrida de 100 metros, tinha um limite de tempo que os corredores batiam até um determinado tempo, e havia uma teoria de que além daquilo, de acordo com os batimentos cardíacos e tal, a pessoa poderia vir a óbito se ela fosse além daquilo, até que alguém fez. E depois que aquela pessoa fez, então aquele recorde já foi batido várias vezes. Porque aí você quebra aquela limitação, mas pera lá, uma pessoa já alcançou isso. E aí, dentro do esporte, isso é muito comum, essa sobrecriação do esporte, ela é muito comum. E de uma maneira bem saudável, inclusive, né? Então, os movimentos, quando você olha pela ginástica olímpica, mesmo no futebol, eu não sou uma pessoa que entendo de futebol, aliás... Acabei de lembrar, na época do colégio, uma vez tinha lá um campeonato, né, de meninos e meninas, e não era de meninos e meninas não, era interclasse, aquele campeonato dentro da escola, e aí eu tava num dos times ali, mescla, né, e tentando parar a bola no pé, eu não conseguia parar a bola, quando eu vi eu fui com a mãozona na bola, o pessoal, não! Bem eu jogando futebol, pra vocês verem que eu entendo tudo. Mas o que é legal? No futebol, que é um esporte que é bem, como se diz? Ai meu Deus, bem comum, né? Bem popular no Brasil. É um esporte que toda hora surge uma novidade, um movimento, alguma coisa inovadora dentro daquilo. E eu acho sempre muito legal olhar por esse aspecto que não existe limite para tudo, gente. Sempre as infinitas possibilidades, elas sempre estão presentes. É só uma questão de você se dispor, de você baixar suas barreiras e falar, entrar nessa permissão e ficar curioso para ver como aquilo pode ser diferente do que já está sendo, tá? E se você não souber fazer sozinho, que é uma coisa que às vezes as pessoas também pensam, tá, mas quando eu copio, eu tenho alguém que já fez antes. E se eu não souber fazer isso tudo sozinho? Será que o Thomas Edison ficou pensando isso quando ele foi inventar a lâmpada? Porque quando ele foi inventar, não tinha ninguém que já tivesse inventado uma lâmpada antes, né? E ele ficou ali, fez mais de 1.200 tentativas até que ele pudesse apresentar um resultado. Então, talvez seja legal de você pensar, sempre que tua mente quiser te dar uma limitação, pense em pessoas que foram além do que a realidade delas naquele momento estava permitindo. Santos Dumont com o avião, né? E tantos outros nomes que, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Falando dessa coisa de não saber fazer sozinho, tem uma frase que sobre o Einstein, que é mais ou menos assim. Então, ele fez lá alguns cálculos, vamos dizer que ele, acho que era a tabuada do 3 até que ele pegou, e aí foi fazendo as multiplicações, quando em um dos números, eu não me lembro se ele propositalmente colocou errado, ou se ele errou realmente aquilo. E aí todo mundo começou a rir dele, falando que ele tinha errado e tal. E aí as pessoas, ele virou para as pessoas e falou assim, antes de cometer essa falha, eu cometi 9 acertos, só que vocês só estão interessados em perceber aonde eu errei. E talvez aquelas pessoas não estivessem realmente nessa energia de convite. Uau, olha que bacana, né? Quantos cálculos legais ele faz aqui e com que facilidade. E como seria se eu também tivesse nessa curiosidade? Como seria se eu tivesse nessa energia, nessa vibração e pudesse sobrecriar com a mesma facilidade que ele cria os resultados, ter essa mesma habilidade, ter essa mesma proficiência, ser tão transliterada com a matemática ou com o que quer que seja que de repente tua mente está querendo te convidar para a limitação. Como seria se eu fosse tão transliterado, se eu fosse tão proficiente em fazer isso que eu não enxergasse nenhuma limitação, tá? Algumas coisas eu vejo também acontecer que às vezes para não se sentir inferiorizada, as pessoas se cercam de pessoas que são menos. E não tem nada de errado com a pessoa ser menos.
Talvez o que possa acontecer é que aquilo não seja um convite para você ser mais. E aí elas ficam dentro daquele ambiente aonde vira aquela música cotidiana, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual e tá todo dia seguindo aquele mesmo protocolo, seguindo aquela mesma linha e escolhendo estar ali porque se eu estiver com pessoas mais inteligentes, elas me considerarem burra. Agora, como seria ser tão divertido ser a pessoa mais burra ali daquele grupo, que tanta gente pudesse estar ensinando, estar contribuindo com você, para que você expandisse a sua mentalidade, para que você expandisse as suas possibilidades a todo momento. Outra coisa, tem pessoas que elas acabam indo para um lugar onde elas querem acreditar que as possibilidades são limitadas. E é o que eu disse agora há pouco. Se a gente está num universo de infinitas possibilidades, tudo o que você quiser vai ter infinita possibilidade para o lado esquerdo, para o lado direito, para frente, para trás, para cima, para baixo. É só uma questão de você escolher. Se você quiser escolher limitação, vão ter infinitas possibilidades de limitação. E se você estiver escolhendo ser mais de você, também vão existir infinitas possibilidades para que você seja mais do que isso. Tem uma historinha, eu li nesse livro aqui, Segredos da Mente Milionária, eu falo bastante dele, né? Hoje eu trouxe a capinha dele aqui, ó, para vocês verem. Nesse livro tem ele contando, eu tentei encontrar aqui, acabei não localizando, mas tem uma passagem aqui, um encontro, vamos dizer que dia de ação de graças, reuniu a família e aí foi se preparar uma ave para servir. E na hora de preparar a ave, a esposa do dono da casa corta para assar. Aí ele fala assim, por que você corta a asa da ave? Eu não sei, minha mãe fazia assim, nisso a campainha toca, quem tá chegando? A mãe dela. Ô, sogra, que bom que você chegou. Nós estamos aqui falando de você. Eu estava aqui curioso para saber. Por que você corta a asa do frango para colocar na panela? Eu não sei. A minha mãe fazia assim. Aí eles começaram a ficar intrigados e ligaram para a mãe da sogra para saber qual era a razão. Ligaram para ela. Dona Vozinha, eu falo Dona Vozinha. Dona Vozinha. Nós estamos aqui curiosos, né? Minha mulher corta a asa da ave para colocar na assadeira, a minha sogra corta a asa da ave para colocar na assadeira e eu perguntei para elas não sabem. Elas falaram que faz porque a senhora fazia. Por que a senhora corta a asa da ave para colocar na panela? É porque a minha panela era pequena. Aí olha que interessante, quando você está na energia da cópia, você está fazendo coisas que muitas vezes não faz mais sentido. E simplesmente porque você não se desafiou a ir além. Agora é legal, eu já sei que dá para cortar a asa da ave para colocar na assadeira. O que mais eu posso fazer aqui? De que outras maneiras eu posso preparar essa ave? Que outras panelas existem que eu possa preparar esse assado? Percebe? Aí você vai nesse lugar onde você pode ser mais. Também sai desse lugar onde você vai ficar se medindo pela régua dos outros, onde você vai chegar só até onde os outros chegaram, porque eles fizeram essa escolha. É verdade, você precisa escolher desse mesmo jeito. Verdade, isso vai te trazer alegria, isso vai te trazer facilidade, isso vai te trazer felicidade, isso vai te trazer mais dinheiro, isso vai te permitir acessar mais de você a todo momento. Percebe? E aí eu quero lembrar aqui desse conceito sobre a importância de você saber a hora que você deve levantar e trocar de mesa. Recentemente, acho que eu até comentei isso aqui num vídeo, e algo que é um insight que eu tive recente, e eu acho que eu não comentei naquele vídeo, é que assim, quando a gente levanta de mesa, então você tá lá numa mesa e todo mundo que era mais inteligente já foi levantando. E à medida que um mais inteligente levanta, vem outra pessoa menos inteligente, ocupa ali a mesa, chega um momento que você é a pessoa mais inteligente da mesa. Se você não tiver altruísmo suficiente, você continua sentado ali de uma maneira egoísta, esperando que o conhecimento vá continuar chegando quando a fonte dele já se esgotou, porque todo mundo que era mais inteligente já saiu. Então, se você for altruísta, o que você faz? Você continua levando isso para frente, você levanta e você vai para outra mesa. E a hora que você levanta, de repente o próximo que ficou ali no lugar fala, uau, fulano levantou, agora eu sou a nutrição dessa mesa e ninguém está me nutrindo. Eu vou fazer o mesmo. E aí essa pessoa levanta. Aí o próximo olha e fala, uau, fulano levantou, Beltrano levantou, agora eu vou levantar aqui também. E toda vez que você faz esse movimento, percebe que você está convidando outras pessoas a serem mais. Porque tem aquela mesa daquelas pessoas vamos dizer que é nível 1, tem mesa nível 2, 3, 4, 5, 10,
e o que mais é possível. Então, se você está numa mesa nível 1 e em algum momento você percebe que é hora de você ir para nível 2, você está abrindo espaço para alguém que está ali no nível 0 entrar nessa mesa nível 1 e assim para cada uma das mesas que você passa. Então, por favor, tenha ousadia, tenha coragem de ser extremamente altruísta, de manter o seu sistema funcionando para cima e não matando ele, não minando ele. Se você tiver que escolher uma coisa, escolher aqui é realmente para a mudança, porque a mudança é a única certeza estável que a gente tem. A única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar e o tempo todo. As coisas só são impossíveis até que alguém vá lá e faça, porque uma vez que uma pessoa foi e fez, todas as outras pessoas sabem que aquilo é minimamente possível. Tem aqueles contos que falam dos macacos, né? Então imagina, e às vezes macacos de grupos que nem se conhecem. Então tem lá a história do macaco que um dia pegou a batata e antes de comer, porque eles comiam a batata direto, então aquele macaco antes de comer ele lavou a batata. Todos aqueles macaquinhos que estavam ali perto dele olharam aquilo e eles começaram a ver, porque macaco vê, macaco copia, né? Então lavaram a batatinha e comeram. Curiosamente, macacos que não faziam parte daquele grupo começaram a adotar o mesmo comportamento. Gente, olha que riqueza isso, porque a gente tem esse campo morfogenético, esse campo informacional. Nós estamos emitindo informação para esse sistema o tempo todo. Nós estamos fazendo upload e download de informações desse sistema o tempo todo. Então, se eu estou subindo uma informação de algo que sobrecria algo, porque antes todo mundo comia a batata suja, ele sobrecriou, um macaquinho sobrecriou, começou a lavar a casca da batata. Então, fez um upload para o sistema dos macacos, onde macacos de outras regiões podiam acessar aquela informação e agora saber que eles podiam chegar naquele nível a mais. E o que mais é possível? E de repente outro macaco teve uma outra ideia, vou quebrar a batata no meio. E outro teve outra ideia, enfim, e a coisa vai indo, vai indo, vai indo. Então, isso é um convite para as pessoas serem mais, esse é um convite para você ser mais. Isso é você estar na sua energia de verdade, tá? Lembra também que novos métodos acompanham pessoas que não tiveram medo de caminhar sozinhas, que é como as águias, né? Como exemplo que eu coloquei das águias. E também eu quero te deixar aqui uma pergunta: e se o seu coração bater para fazer algo que ninguém mais esteja fazendo, que ninguém mais esteja escolhendo, seja por coragem, seja por qualquer tipo de limitação que ele esteja escolhendo? Qual é a tua decisão diante disso? Você está disposto a caminhar ou disposta a caminhar sozinha? Se isso requerer de você, se isso demandar de você fazer essa escolha, você está escolhendo por isso, tá? Talvez em algum momento você já fez ou talvez faça muita coisa que te diminuiu e até duvidasse até onde você podia chegar. Então, como seria se você se surpreendesse dando realmente o melhor de si todos os dias? E entrando nessa proposta de que não precisa ser algo do zero, de 8 a 80, né? Do 0 ao 100. Talvez seja só essa ideia de ser 1% melhor. Essa semana, estava até comentando com uma moça que veio aqui no espaço mais cedo. Essa semana eu me propus a ficar numa pergunta: o que eu posso perceber, saber, ser, receber para acessar ilimitada e constantemente o melhor de mim a todo momento? Isso para mim é uma forma de eu ser minimamente 1% melhor todos os dias e a todo momento. E às vezes alguma coisa que eu vou fazer, eu olho e falo: opa, pera lá, isso aqui é ser melhor de mim? E aí eu posso recalcular a rota, o exemplo do GPS que eu dei, e eu posso escolher de repente seguir naquela mesma rota. Só que é sempre escolha, né? E se a gente não sabe realmente o tamanho da gente, a gente pode se enxergar como a águia que caminha com galinhas. Vocês conhecem essa metáfora? Eu separei ela aqui para contar para vocês, então olha só. A águia e a galinha. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em cativeiro em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração próprias para galinhas, embora a águia fosse o rei ou rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: esse pássaro aí não é galinha, é uma águia. De fato, disse o camponês, é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia, transformou-se em galinha, como todas as outras.
apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista, ela é e sempre será uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, não, insistiu o camponês, ela virou galinha e jamais voará como águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: já que você de fato é uma águia, já que você pertence aos céus e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou no braço estendido do naturalista, olhava distraidamente ao redor, viu lá embaixo as galinhas ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: eu lhe disse, ela virou simplesmente galinha. Não, não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou então: águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando olhou a águia, viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e juntou-se a elas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu lhe disse, ela virou galinha. Não, não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é uma águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã eu a farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe da casa dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia bem alto e ordenou-lhe: águia, já que você é uma águia, já que você pertence aos céus e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Neste momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico cau-cau das águias, ergueu-se soberana sobre si mesma e começou a voar para o alto, a voar cada vez mais alto. Voou, voou, até confundir-se com o azul do firmamento. Gente, eu gosto tanto desta parábola, dessa história, porque, nossa, eu lembro em um momento, eu tinha um amigo muito querido, que ele estava vivendo ali uma situação com pessoas que você olhava e você falava assim, cara, esse cara não é desse mundo, não é desse lugar que ele tá. Essas pessoas, elas são muito pouco para eles, e não fazendo menos das pessoas, só que reconhecendo a grandeza que ele tinha. E aí eu lembro que ele me contando ali algumas situações que estavam acontecendo, e eu tinha o CD do Daniel Carvalho Luz, que conta essa parábola. E eu coloquei para ele ouvir. E eu lembro que quando ele terminou, ele chorava, ele falava assim, eu não vou mais me esquecer que eu sou uma águia. E ele fez uma mudança tão grande na vida dele a partir desse momento, e recuperou dentro dele essa essência que todos nós temos, porque todos nós somos co-criadores da nossa realidade. A diferença é que alguns de nós estão presentes para isso, alguns de nós sabem exatamente que o céu é o limite, e que talvez isso não seja uma limitação, e que está tudo bem que as pessoas estejam escolhendo diferente, e que muitas pessoas perto de nós, o melhor que elas podem fazer e o melhor delas é ser galinhas, e está tudo bem. Agora, talvez não seja o suficiente para que você diminua suas potentes asas, para que você se diminua no tamanho que você pode ter, porque as pessoas estão escolhendo diferente. Então, eu escolhi aqui trazer para você o que eu entendo que pode ser um passo a passo bem interessante para você começar a colocar em prática. O primeiro deles, tenha os seus objetivos claros.
Defina para você o que traria, o que faria teu coração pulsar, o que te faria levantar da cama todos os dias com tesão, com orgasmo na vida, sabe? Aquela vontade de ir além, aquela vontade de ser mais de você, de ter mais de você a todo momento. Escolhe isso, percebe a energia disso. Começa assim a inspirar e não a copiar pessoas que já alcançaram esse objetivo. Por quê? É fato, o sucesso ele deixa pistas. Então, algumas pessoas já pisaram em determinado caminho, o que não significa que aquilo é o limite para você, mas pode ser sim o seu ponto de partida, para que você reconheça aquilo. Nesse livro Segredos da Mente Milionária, tem um ponto que ele comenta assim: experimenta, se você quer ser uma pessoa rica e bem-sucedida, experimente comer onde as pessoas ricas e bem-sucedidas vão comer. Olha como elas se comportam, olha como é estar naquele ambiente, se percebe naquilo, deixa a tua energia aflorar naquilo, para que você traga uma memória para você do que é possível sobre aquilo, tá? E aí você pode então começar modelando esses comportamentos, só que se desafie a ser mais todos os dias, ser minimamente 1% melhor todos os dias. E talvez ficar na pergunta: como que eu posso me sobrecriar? Como que eu posso sobrecriar esse resultado na minha vida e na minha realidade com total facilidade? Hoje eu fui 1% melhor. Como eu posso ser 1% melhor amanhã? Que escolhas eu posso fazer? Com que pessoas eu devo me conectar? Quem são as pessoas que talvez eu tenha que abrir mão ou me afastar um pouco? E isso não é abandonar as pessoas. Talvez seja só como você mudar de sala e falar: olha, você tá paradinho nessa sala, tem uma outra aqui, vem pra cá. Aqui tá super legal, né? E convidar essas pessoas para esse lugar onde você tá percebendo essa energia da facilidade, da alegria fluindo. Esteja sempre na mesa com pessoas que te desafiam a ser mais. Não cria limitação e não entra naquela energia da vergonha. Ai, porque eu não vou saber fazer isso, não vou saber aquilo. Você pode tudo, está tudo disponível. Se aquela pessoa acessou, você também pode acessar. Como seria você simplesmente escolher, ok? Eu deixei aqui para você hoje a sugestão de 2 filmes bem legais. Um deles é o Lobo de Wall Street. Gente, esse filme é muito legal. E é uma história baseada em fatos reais. Eu gosto muito desses filmes que trazem essas histórias de superação, porque a gente pode enxergar minimamente o que mais é possível. Então, o que é representado ali pelo Leonardo DiCaprio, enfim, ele tem toda uma trajetória ali no filme, onde ele começa aprendendo o que ele pode fazer na Bolsa de Valores com um dinossauro ali, já não diria um dinossauro, vamos dizer um dragão, porque o cara era bem grande mesmo, fazendo o que ele fazia. E a partir daquilo ele percebeu algo mais que ele poderia fazer ali e ele começou a sobrecriar aqueles resultados. Claro, fica com a parte boa do filme, porque ele conta como ele caiu, inclusive, quando ele se deixou levar por aquele mundo. Só que talvez você possa escolher extrair o que há de ganho de aprendizado nessa história e ver como você pode sobrecriar isso tudo na sua realidade, ok? Tem um outro filme, esse filme eu acho que ele não é baseado em fatos reais, que ele chama Desafiando Gigantes. E também tem uma pegada bem legal, onde a gente pode se desafiar a dar só mais um passo, só mais um passo, só mais um passo. Se você assistir o filme, você vai lembrar disso que eu tô falando. Hoje eu não trouxe nenhum livro para você, e eu deixei aqui alguns minutinhos para que eu possa me conectar um pouco mais com vocês e perceber o que vocês estão colocando aqui nos comentários. Alguma pergunta, algum comentário? Débora, que lindo você aqui de novo. Amando, minha irmã, gente, eu falo, meu cunhado fica vermelho, vocês sabem disso, eu gosto de deixar meu cunhado vermelho, ele é branquinho da cor da minha blusa. Aí eu falo, ele deve estar lá rindo agora. Mariana Máximo, sua linda, obrigada por você estar aqui. Flor do Campo, bem-vinda, Flor do Campo. Fabi Cruz, que delícia! E a Fabi está em 2 lugares diferentes me acompanhando, é isso? Porque tem 2 fotos diferentes aqui no YouTube e no Insta. Ou são 2 Fabianas Cruz? Agora eu fiquei na dúvida, uma de coraçãozinho e uma de carinha de coração também. Lucelma, seja bem-vinda também. Boa noite para você também. Gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês têm algum comentário que vocês queiram fazer? O que mais eu posso trazer aqui hoje para tornar esse aprendizado ainda mais divertido para vocês, trazer ainda mais facilidade para vocês? Quem quer fazer alguma pergunta? Gente, eu então hoje vou ficando por aqui. Quero agradecer a audiência de vocês mais uma vez, agradecer a participação de vocês.
Amanhã estaremos de volta às 20h21, então convido os amigos, venha com o coração aberto para receber conteúdo e até para interagir também, tá? Eu pretendo sempre deixar alguns minutinhos no final para que a gente possa trazer essa comunicação um pouquinho mais próxima, e é muito gostoso estar junto com vocês. Então, como eu disse, mesmo que eu não consiga ler durante a live, sempre eu vou deixar aqui alguns minutinhos para interagir com vocês e para poder trazer a devolutiva para vocês das dúvidas e das perguntas que vocês fizerem, tá bom? Então, gente, um grande beijo para todos vocês, muito obrigada pela audiência, pela participação e nos vemos amanhã. Tchau, tchau!